seja bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast Fala aí Enfermeiro Podcast. Hoje nós estamos aqui para conversar com duas feras aqui, né, da rede, né, o enfermeiro Edson e a enfermeira Cátila. São dois consagrados meus aqui, dois amigos, né, já trabalhamos na Santa Casa. O Edinho, né, contato mais direto, que já foi meu enfermeiro ali no pronto-socorro. E hoje aí eles estão na rede e nós vamos falar sobre a questão dos enfermeiros que trabalham nas UPAs, né, aqui de Campo Grande. Eles vão falar como foi a trajetória, como que foi para entrar na rede, se foi fácil, não foi difícil, tiveram que estudar muito, tiveram que investir. Então essa é a intenção do nosso podcast. E também já começando, já falando do nosso patrocinador, né, a Core Help, que é uma escola de educação em saúde, que é aqui onde nós temos os cursos aqui, né, patenteados, né, bandeirados, como diz o nosso amigo André Hoffman. Chancelado, né, que vem do chanceler, né? Então você que quer se capacitar, você que quer fazer o diferencial, ser um profissional diferenciado, eu convido você a entrar no Instagram aqui da Core Help CG, e você vê ali as diversidades de curso que nós temos ali para oferecer para você. Enfermeiros, instrutores capacitados, instrutores aí que estão aí para fazer o melhor, para entregar o melhor conteúdo para você. E aqui o meu amigo André Hoffman. Mais uma vez, né, André? Opa, tamo junto. E hoje você tá diferente hoje, Você hein? gostou? Você tá iluminado hoje, né? Sempre, professor. Que André Luiz, como diria minha mãe, espírito de luz. Pessoal, só tem enfermeiro monstro aqui hoje, cara. Então hoje nós vamos bater um papo bem legal aí, começando com o nosso amigo Edinho, mais conhecido como Edinho, né? Ninguém fala assim, eu nem sei se seu nome é Éder. O Edson, enfermeiro Edson, Edinho, pô, gente boníssima, docente ali, né, da Uniderp, amigo nosso de longa data, né? E é um prazer receber você aqui, Igualmente, Edinho. É muito gratificante ver a trajetória dos colegas, né? Né? Nós já passamos um bom perrengue junto ali, bastante, né? No pronto-socorro, né? A Cátila também, né? Não no contato direto, mas a gente sempre estava ali, né? Um resolvendo o pepino do outro, um ajudando o outro, né? Pô, Cátila, muito obrigado por você vir aqui. Eu fico muito feliz com a presença de vocês dois, viu? Eu que agradeço, Rafael. E aí, Edinho, como que tá a vida? Como que tá as coisas? Bom, primeiramente, boa noite a todos. É boa noite que fala? Fala, e aí? Bom, queria agradecer primeiramente ao Rafael, ao André por dar essa abertura para a gente falar um pouquinho sobre o nosso trabalho, né, Cátila? Eu acredito que a intenção de você está sendo alcançada, né, porque um trabalho desse para mostrar como é o serviço do enfermeiro, para mostrar o peso que a enfermagem tem dentro da saúde é importante, e trazer isso com descontração é sempre a melhor forma da gente falar, né? Então a gente está aí trabalhando bastante, né, Cátila? Muito. Muito. Não é pouco, Né? não. A gente está numa época aí de uma sazonalidade bem complicada no nosso trabalho, mas a gente está aí vencendo, né? Então eu estou trabalhando lá na prefeitura, eu sou lá do CRS Nova Bahia, que é uma estrutura diferente da UPA. Na verdade, ele é a forma antiga da UPA, né? Na verdade, basicamente, a diferença da UPA para o CRS é o financiamento, que o CRS ele tem um financiamento municipal e a UPA é financiamento federal, né? Mas os serviços são os mesmos, com um diferencial de uma coisa ou outra, que tem unidade que tem raio-x, a outra que não tem, outra que tem alguma coisa ou outra, mas assim, os componentes profissionais e o serviço são a mesma coisa, na verdade, né? São os mesmos. E tô dando aula lá na universidade, né? Tô lá à frente da Liga de Urgência, Emergência e Enfermagem, que a gente tá aí com os nossos alunos nas UPAs, né? Eles fazem a parte prática da Liga lá, tem a parte do ensino, que eles têm as aulas com colegas, com enfermeiros capacitados na área, e a parte de pesquisa, que a gente já está desenvolvendo algumas pesquisas aí na nossa área, né? E aí eu também ministro a disciplina de urgência e emergência e algumas outras disciplinas lá do nosso curso. Então, também trabalhando bastante e é isso. Sempre, né, Edinho? Sempre.
Sempre. E você, Cátila? Quanto tempo, né, Cátila? Eu também não Quanto te tempo, vejo. né? Tem pelo menos um ano aí, desde Por a aí. saída da Santa Casa, né? Lugar que me acolheu, permaneci por 10 anos ali. E hoje estou na rede, também enfrentando os mesmos desafios. Não tem sido uma tarefa fácil. Como qualquer lugar que a gente se propõe a trabalhar, né? Dentro da enfermagem, né? Dentro dos anos que a enfermagem propõe para que a gente o desenvolva. Mas tem sido um desafio bastante que tem agregado muito, né, na minha profissão, na minha vida profissional. Estou hoje como coordenadora da UPA Moreninha, uma UPA periférica, né? Pouco movimentada, Pouco né? movimentada. Uma UPA bem distante, né? Se comparada às demais localizações dos outros lugares, né? Então, nós temos uma população bem abrangente, com uma característica específica. Então, estou lá nesse momento coordenando as atividades técnicas e assistenciais da equipe de enfermagem. Legal, cara. Isso aí, professor. Então, sejam bem-vindos também Obrigado. Obrigada. para essa roda de conversa. Você pode falar bom dia, boa tarde, aqui, né? Boa noite. Boa noite. Boa Aqui, noite. aqui, na verdade, eu e o Rafael, a gente fica 24 horas no ar. Né? É igual rádio. Esse é meu sonho. Meu sonho. Que é podcast. É. Tá achando que Não é? Tá, eu desculpe. Hoje eu... Link. Ainda bem que o Luiz vai editar, né? Mas sejam bem-vindos. Obrigado. O Catilana... Cátila. A Cátila só de nome, mas já ouvi falar do seu trabalho, né? Quando a gente conversa, as pessoas que a gente vai serão convidados para representar alguma área, né? E dentro da enfermagem. Então, seja bem-vindo, fique à vontade. O Edinho é uma das pessoas que, quando eu cheguei em Campo Grande, eu acabei conhecendo e ficamos amigos. Principalmente, eu sempre falo para todos os enfermeiros que o Edinho é um do exemplo das pessoas que vão atrás. Eu sempre brincava, às vezes nos cursos da CorHelp, eu falei, pô, de novo, o cara aqui, né? Pô, mas deve ter algum, né, convênio, alguma coisa, porque o cara tem todos os cursos. Mas essa dedicação que demonstra a preocupação em ser um bom profissional e que isso acaba sendo transferido para o paciente, né? O dia a dia numa UPA não foi fácil. Eu também, na minha trajetória dentro da enfermagem, eu tive eu até gravar seu nome, né? Cátila. Eu vou chamar de K. Pronto, tá ótimo. Roda, professor. Pode, Tá cara. bom, não, que você já Pode melhorou. sim. Que ele fala, não, você não conhece tanto tempo, ele vai brigar comigo. Então, que você fala que os Você dois... me conhece há muito tempo, não me chama de Caio, Rafael. K, tá bom? Porque eu decorei o nome dela. Ótimo. Não é fácil, não é uma tarefa fácil. Viu? Decorar meu nome. Tá liberado. Cat, então. Pronto, é mais comum, o pessoal me chama mais de Cat. Cat, pronto, fechou, tá? Daqui a pouco ele vai falar como que é mesmo. E a Kátia e a Edinha falaram uma coisa, Rafael, que eu também sentia. Duas frases de vocês, eu presto sempre atenção nas mensagens iniciais. Uma é o desafio diário, né? E eu também sentia, quando a gente fala, Curitiba é uma cidade de primeiro mundo, europeia, não é. A rede, quando fala em saúde, e quando a gente depende do SUS ou numa rede tripartite, a gente precisa muito doação do profissional. Então, é uma dedicação diária que a gente precisa, né? Aquela resiliência para ir trabalhar, para que o serviço aconteça. Às vezes a população não entende, quando pega, como o Edinho falou, períodos sazonais, onde fica um inchaço, né? A minha esposa é médica, faz plantões aqui, fez lá na UPA, o Edinho conhece lá na UPA Bahia, e que hoje a gente estava conversando, né? Às vezes é o apelo para as pessoas, não levem lá na UPA, né? Levem em último caso, não levem no hospital, né? A gente começa a olhar, parece que estão distribuindo doce na frente da UPA, do hospital, né? Parece que o Papai Noel vai chegar uma hora para outra, porque de tanta gente que está lá, às vezes é de madrugada, e isso atrasa, isso gera um estresse, e o hospital é um lugar para você num momento extremo, que acaba também sendo uma das perguntas que vocês expliquem, né, pro nosso enfermeiro que pretende pleitear uma vaga na rede, para ele entender o que é esse pré-hospitalar fixo que entrou a UPA, né, quantos anos isso e ajudou a desafogar, pra gente, quando eu penso em UPA, a gente ajudou a descentralizar o serviço, né, ou a gente não é mais um serviço central, então essa rede, como está em UPAs espalhadas, eu gostaria que vocês explicassem como que é esse funcionamento, o que é esse transporte, o que é esse atendimento pré-hospitalar fixo,
como funciona, né? Coisas que a gente às vezes estuda e não sabe fazer essa conexão. O que é uma classificação de risco dentro, qual que é o fluxo desse paciente. Eu, quando fiz UPA, a minha casa era a sala vermelha, né? Não gostava de ir lá para classificação de risco. Sim, Quando sim. o colega falava, agora é meu momento do café, eu falava, meu Deus, não, tem que ir lá. Eu falei, sério? Por se identificar, então, porque o enfermeiro também, além dessa identificação e esse preparo, que vocês explicassem para nós. Então, eu vou pegar um por favor, gancho da sua fala a respeito do parar o ônibus, né, e descer um monte de gente, né? Essa descentralização, ela é extremamente importante. Eu acredito que a gente ainda caminha para isso, né? Seja um caminhar. Nós recebemos há pouco tempo um projeto chamado Lean nas UPAs, né? Que ele consegue verificar esse nível de rotina, essa condição de atendimento das UPAs. E só para você ter noção de um dado, eu trago um dado da UPA Moreninha, por exemplo, que de 85% a 90% dos atendimentos não deveriam ser feitos ali, né? Então, a gente até brincava assim, que próximo à UPA Moreninha, nós temos uma USF, né? Muito menor, que tem uma capacidade enorme, obviamente, de atendimento, com 7 equipes, e que teria condições de atender perfeitamente dentro das dependências da UPA, né? E nós teríamos condições de ir para as dependências de uma USF se atendêssemos os 10% que seríamos nossos, que seriam nossas referências, né? Então, nós caminhamos para esse momento. Hoje a gente vê uma quantidade, assim, inchaço, né, de pacientes que não deveriam estar ali, que deveriam estar buscando o atendimento na atenção primária, de uma maneira mais organizada, dentro das UPAs. Então, a gente tem um número muito grande de atendimentos de classificação de risco azul, né? De uma classificação de risco verde, né? Que não é que não deveriam estar ali, mas poderiam ter sido direcionados para outro lugar. A gente sabe que a UPA é uma unidade de pronto atendimento que é porta aberta, né? Então, todo paciente que chegar, nós vamos recebê-lo, nós vamos acolhê-lo e vamos atendê-lo na sua necessidade. E até, né, Kátia, eu sempre lembro. Eu, quando ia na classificação de risco, mesmo que o cara fosse azul, eu nunca ia classificar ele como azul para não levar uma cadeirada, né? Eu falei, não, então, um verde, né? Azul é complicado, às vezes, quando você pega, né, um clima de guerra ali, todo mundo esperando. Exatamente. Então, um verdinho aqui, né? Azul, para falar assim, agora o senhor vai lá amanhã. Não, é difícil. Então, a população também entender esse processo. Exatamente. Que é uma educação cor, em saúde, As né? cores também foi um processo que ainda permanece, mas demorou um tempo das pessoas entenderem, por que eu não posso ser, por que ele é mais bonito que ele vai na minha frente? Exatamente. Não, existem as cores, né? Esse é um conflito diário, né? Das pessoas baterem na porta. Foi bem difícil no começo da questão de classificação, né, de Manchester. Eu lembro que quando ela foi adotada na Santa Casa, que antigamente era por ordem de chegada. Exatamente. Aí depois começaram a fazer por classificação de risco. Cara, era uma cena de guerra lá embaixo, cara, que era muito complicado. E a Kátia falando da questão, né, de enxugar, e o que vocês acham que falta, assim, para o pessoal, assim, na verdade, falar, cara, eu não deveria ter vindo aqui, eu deveria ter ido lá. O que é o atendimento é mais rápido na UPA, ou porque lá tem um raio-x, ou porque lá dá para coletar um sangue, né? Ou porque lá eu consigo pegar um remédio que não vai ter lá na outra. Não é falta de orientação. Falta de orientação. O que vocês acham que falta? Porque vocês estão ali no dia a dia, né? O que vocês acham que falta, assim? Falta mais informação, ou já tem bastante informação, só para o pessoal entender? Ou você acha que falta o bom senso mesmo, a palavra correta? Eu acho que é um combo, né, Kátia? É um misto, né? Porque, exatamente. Assim, por mais que a informação ela é dada para as pessoas, eu acho que falta uma forma mais didática de passar isso mesmo para a população. Olha, o azul é tal coisa, o verde é tal coisa, porque a briga já começa aí, como você disse, né? E eu acho que a orientação mesmo de você buscar uma unidade básica de saúde para agendar uma consulta ou alguma coisa assim, eu acredito que as pessoas acham muito mais prático ir à UPA. Eu quero trocar uma receita. Se eu for lá na UBS, eu vou ter que agendar uma consulta para poder passar pelo médico. Então, eu vou lá na UPA rapidinho, ele me dá
E aí- uma receita. E a né? solicitação não fica só na receita, né? Exatamente. Acaba já resolvendo aquele probleminha, né, das costas que estava doendo há coluna, 2 meses, Já leva mais né? a outra tia que estava no sofá, Exatamente. vai aproveitar Não a fica carona. só né? no receituário, né? Não Exatamente. fica só Aí nisso. ele quer resolver todos os problemas em saúde dele dentro de uma UPA. Coisa que ele poderia ter resolvido Até na porque, UBS. né, a gente tem uma história ruim, né? O SUS, ele tem uma organização muito bem feita, mas a gente tem uma história ruim que a gente trabalha com a medicina curativa. Exato. E assim, Exatamente. e a grande maioria dos problemas, como você falou, né, cara, poderiam ser resolvidos na atenção primária. primária, né? exatamente. Isso é fato. E uma coisa que eu gostaria de frisar, principalmente numa fala que você teve a respeito do Manchester, nós não trabalhamos com Manchester na rede. A gente tem um protocolo próprio. Eu lembro do momento em que a gente teve a instituição do Manchester dentro da Santa Casa, a reviravolta que foi, né? A dificuldade de adesão, e até mesmo da pessoa que está ali classificando, né? Saber utilizar a ferramenta, Instrumento, né? Instrumentalizar aquilo. E na prefeitura, para nós que viemos de uma instituição privada, né, que é o caso da Santa Casa, nós tivemos um choque, né? Tudo é muito diferente. A começar, por exemplo, essa questão da classificação, é um protocolo próprio. Hoje ele já passa por uma atualização, a gente já está nas fases finais mesmo, Aplicando, né? né? Aplicando, já passou por teste, por validação. Enfim, já tem um novo protocolo. Nesse antigo, a gente só trabalhava com as 4 cores, azul, verde, amarelo e vermelho. Agora que nós vamos ter a instituição da cor laranja, né? Então, Vai ser fluxograma. exatamente. Porque não é fluxograma. Então, assim, agora que a gente caminha para um novo momento, né? De qualificar todos esses profissionais da rede, que não são poucos, são muitos enfermeiros, né? Então, a gente vai estar qualificando esse pessoal para poder estar validando na prática essa ferramenta, né? A gente consegue observar muitas melhorias, como, por exemplo, a atribuição de uma cor que eu imagino que seja para aquela pessoa, para evitar um conflito. A gente já tem isso bem determinado e bem desenhado dentro da nova classificação da CESAL. Exato, até porque assim, a gente não pode liberar ninguém da UPA sem um atendimento médico, né? Na verdade, tem vários pareceres e resoluções do próprio conselho que fala sobre isso. Exatamente. Então, o paciente ele vai passar pelo enfermeiro na classificação de risco, ele não pode sair de lá sem a consulta, a não ser que ele mesmo evada, né? Mas, de qualquer forma, a gente não pode liberar de lá. Então, assim, porque a minha realidade é, CRS Nova Bahia não tem raio-x. Então, o lugar mais próximo dali que tem raio-x é o UPA Coronel Antonino. Então, se eu, ali na classificação de risco, eu falo para o paciente, olha, nós não temos raio-x, mas você vai passar pelo atendimento médico, ele vai passar pelo atendimento médico, vai fazer analgesia, vai pegar a solicitação do raio-x e vai para o coronel fazer, e ele retorna, geralmente, para passar por uma nova consulta para avaliação. Aí, quando ele sai com o pedido, ele só vai lá e faz o raio-x, ele não precisa passar, ou ele tem que passar de novo. Ele volta pra gente. Não, assim, quando ele sai de lá com encaminhamento, aí ele vai pro Coronel Antonino fazer o raio-x. Aí ele passa de novo pela classificação. Passa novamente pela classificação de risco. É uma nova consulta. É uma nova consulta. Até para validar o atendimento, né? Enquanto dados institucionais mesmo, indicadores, né? E até mesmo por conta da gente ter uma retaguarda. Então, eu tenho um paciente adentrando dentro da unidade, eu preciso ter um responsável por esse paciente, né? Sim. Então, esse paciente, ele precisa fazer esse percurso dentro do fluxo da unidade. Ele pode também, tanto ser atendido, retornar, normalmente, que é o que acontece, retornar à unidade de origem, né? Que é a unidade que foi solicitado o raio-x, mas ele também pode, se desejar, passar na unidade que ele já está, que ele fez o raio-x, ele pode passar, já resolve o problema dele lá. O que normalmente, assim, pela experiência que a gente tem, não acontece. Eles acabam voltando porque esses pacientes, eles criam vínculo, né? Apesar de não sermos saúde da família, eles criam vínculo. É da região, exatamente, né? É o médico que está ali há muito tempo. Um exemplo claro disso que eu posso te dar é o atendimento pediátrico da Moreninha, né? Quem não conhece o atendimento pediátrico da Moreninha? São pediatras antigos, pediatras da cidade. Então, as pessoas se deslocam de diversos lugares na cidade só para passar com um determinado médico, né? Então, isso... Eles sabem o dia do plantão. Sabem. A gente tem
como que eu posso dizer? Ai, Uma corta escala? isso. Corta isso. Nós temos uma escala, né, que é divulgada no site da site da CESAL, prefeitura. né, da prefeitura. Então, onde o munícipe ele tem condições de verificar onde tem um determinado atendimento ou determinada pessoa tá, né, enfim. Então, a gente consegue com essa escala disponível no site. Cara, que legal, cara. Porque assim, porque às vezes é assim, o pessoal ele tá ali, quando o pessoal ele vai, né, passar pela consulta, eles não têm assim né, uma noção, nem sei se o Edinho vai poder falar sobre isso também, né? Mas às vezes, né, as agressões verbais, as agressões físicas, né? Porque a gente, né, a gente fala assim, quando a gente fala população, né? A gente tinha um pensamento que o funcionário público não trabalhava. Sim. Ah, o cara tá ali no posto ali, ele não tá fazendo nada ali. Então, muitas das vezes, né, tem gente que tem esse pensamento, acha que a gente tá no hospital ou tá no posto que a gente trabalha. Cara, e eu vou te falar uma coisa, viu, cara? E como vocês ralam, né? E como que a gente trabalha nisso, né? Essa questão, né? Como enfrentar isso daí no dia a dia de vocês, né? Porque a rede, né, aberta, né, pública, né, aberta, é bem complicado, né, cara? Né? Ainda mais, né, questão até mesmo do Edinho, que já aconteceu isso com ele. Como que é a cabeça? E aí, cara, será? Ou então já escuta um grito, a gente já fica, né? Exato. Vai sobrar um soco pra mim, uma garrafada. Cara, Mas porque é difícil. Esses dias lá a gente teve um problema que assim, eu vou usar esse termo, mas eu não sei se eu posso usar, mas eu vou usar. É uma gangue que tava brigando com uma outra e eles desentenderam lá e teve uma briga. E aí deram uma garrafada na cabeça de um rapaz. E aí a gangue que brigou queria tentar entrar na UPA para querer terminar de executar o cara. E aí como que você faz isso? O que você aciona? Porque assim, até a gente tem guarda municipal, mas e aí até a polícia chegar, né? Porque assim, os caras estavam armados, entendeu? Então pensa a situação, o perigo que a gente passa em relação a isso, né? Eu tive já, a gente na verdade, da nossa realidade, no nosso dia a dia, a gente sofre muitas agressões verbais, né? Eu já tive quase agressão física e, inclusive, eu já fui até detido, né? Sim, dentro da passou no UPA, né? jornal, eu lembro, Exatamente. cara, eu Então, lembro. assim, justamente por conta de classificação de risco, né? E aí, quando a gente fala, eu falo isso, inclusive, para os meus alunos, quando a gente fala de emergência, a gente entende que a gente precisa ser ágil, né? Não vou falar rápido, porque quando a gente faz coisas rápidas a gente erra. A gente precisa ser ágil e a gente tem que manter os princípios éticos da nossa profissão, a gente tem que manter a nossa segurança profissional e segurança do paciente, né? E aí, o que aconteceu? Resumindo a história, um policial chegou com uma paciente que tinha sido agredida pelo esposo, pelo companheiro, e aí ele entrou pela área vermelha, eu também sou igual o André, só faço área vermelha, e aí eu perguntei para ele o que tinha acontecido e perguntei o nome da paciente para a gente tirar a ficha, né? Porque a gente precisa tirar a ficha para poder realizar a classificação de risco. E a gente entende, assim, se a gente for colocar nos pormenores, e uma das coisas no meu depoimento para o conselho, porque eu respondi um processo administrativo dentro do conselho, por conta que ficou midiático, então cabe ao conselho investigar, e aí eles tiveram que me ouvir, né? Ouviram um policial também. Como eu perguntei para ele o nome, e a gente sabe que a primeira meta internacional de segurança do paciente é a identificação do paciente, a primeira coisa que eu preciso saber é pelo menos o nome do paciente para poder tirar a ficha, para poder seguir com o atendimento e classificar o paciente de forma adequada. Era uma paciente que estava consciente, orientado, deambulando, não tinha sangramento, não tinha sinal de alarme, não tinha nada, então você ia dar aquele segmento normal. E eu ainda pedi para ele deixar a paciente dentro da área vermelha, para a gente dar um suporte por ter sido uma violência doméstica, né, que a gente sabe que a pessoa fica para ela. Exatamente, a pessoa fica mais fragilizada, e só que aí o rapaz não gostou muito, né, o policial. E aí ele começou a falar algumas coisas e eu fui atrás do meu colega, que lá a gente tem a figura do enfermeiro administrativo, né, que é o enfermeiro que ele fica responsável por todas as classes que estão trabalhando lá, por todo o fluxo da unidade, ele que responde ali administrativamente, assistencialmente pela unidade e delega as funções, delega o que vai ser feito no dia a dia, se
sair da conformidade, né? E aí, eu fui atrás da enfermaria administrativa e ele veio atrás. Então, lá no Leblon, a enfermaria, ela fica de retaguarda da vermelha. Então, a vermelha fica na frente, atrás fica a enfermaria. E eu saí pra enfermaria e ele veio atrás de mim. Aí, quando chegou lá na enfermaria, a gente tava com uma UPA bem lotada, tinha criança na área vermelha, tinha paciente entubado. Ele pegou, me algemou e me levou preso. E aí, ele me levou detido, algemado pro camburão. Aí, a gente teve até os nossos colegas que ficaram bem revoltados com a história, a gente tentou conversar e tudo mais, mas assim, ele não ia voltar atrás, porque ele já tinha me algemado, né? Mas foi assim, eu tive suporte, né? Tive suporte do sindicato, tive suporte da secretaria, tive suporte familiar, né? Então a rede de apoio foi importante nessa parte também. E aí, depois, eu sofri um processo administrativo no Corém, respondi e ganhei desagravo, né? O desagravo é quando na verdade, eles põem o profissional para mostrar que o profissional não teve erro de nada, né? Então, até porque eu nem consegui classificar a paciente porque ele não deixou, né? Então, mas era uma paciente que não tinha nada. Aí ela teve algumas outras coisas, né? Alguns agravantes, que, por exemplo, passou um tempo, ela evadiu da unidade, caminhando. Então, tudo isso Corrobora, né? exatamente, corroborou para que eu fosse realmente absolvido e não respondesse um processo ético. Edinho, aproveitando, né, e a Caixa também pode, que eu acho que, acho não, às vezes é a dúvida, a ideia, né, que o Rafão teve, né, do podcast, eu acho que é principalmente levar pro futuro enfermeiro, muitos deslumbram a emergência. Então, o primeiro ponto para vocês responderem é: qual o caminho para eu quero ser da UPA um dia. Pô, eu Sim. acho que eu me identifico com a emergência, mas eu quero trabalhar como enfermeiro numa UPA. Qual o caminho, tá? E a segunda pergunta, para depois vocês já encaixam, até para eu não... Eu acho que tem a ver com o que você estava falando. Você falou do enfermeiro administrativo. Não é toda UPA que tem, né? Qual o fluxograma interno? Existe um enfermeiro na sala vermelha, né? O que vocês falam, é um padrão nacional, né? Mas, assim, o posto de cada um e o caminho. Acho que qualquer coisa a Cátia pode responder. Responder primeiro. Isso, responda a segunda. Acho que cabe mais. Isso, a organização do... Isso, a organização é minha chefe, tem que falar, né? Assim, o enfermeiro da unidade de pronto atendimento, se você pegar lá as redes de atenção à saúde, ele fala várias atividades que devem acontecer para que o serviço, a RUI, ela passe a existir, né? Que é a rede de urgência e emergência, ela passe a existir. E aí eu acho que a primeira coisa que a gente... Não, na verdade, assim, vamos falar o passo a passo, depois o que a legislação fala. Então, a gente precisa ser enfermeiro, inscrito no Corém, e aí a gente, no caso Campo Grande, a gente não tem alguém que desenvolva esse serviço para o município. Então, a CESAL, ela que contrata os profissionais, não é uma OS, por exemplo, igual é em outros estados. Né? Então, a gente precisa fazer um concurso público, e aí, de lá, a gente é direcionado. Quando você assume o concurso, você vai para a Secretaria de Gestão, assume o concurso, faz as assinaturas, e aí você é encaminhado para a divisão de enfermagem da Secretaria Municipal de Saúde. E aí lá você passa, que hoje atualmente a gerente de enfermagem é a enfermeira Kate, né? E a gente passa por ela, e aí ela te dá algumas opções para você trabalhar. Eles tentam colocar você na onde você tem know-how, onde você tem uma afinidade para trabalhar. Expertise, né? Mas nem sempre a gente consegue. Eu, por exemplo, e a Cátila, a gente foi pro 26 de agosto para uma UBS, quando a gente começou, bem na época do Covid, nós acostumados com o hospital, e a gente foi para uma UBS que tinha um perfil totalmente diferente daquilo que a gente era acostumado, e a gente ficou ali. A gente ficou eu fiquei uns 6 meses, você ficou um pouco mais, né? Uhum. E aí, depois disso, eu consegui ir para a urgência. E aí tem várias coisas, né? Na urgência, a gente trabalha 30 horas semanais, não 40, né? Então, tem algumas coisas que acontecem aí, que as pessoas acabam querendo migrar. Mas eu acho que a primeira coisa que você precisa ter é expertise e afinidade com a área. E muita gente, às vezes, vai trabalhar numa unidade de pronto atendimento, chega lá, não se identifica, né? E aí... não tem o perfil de trabalhar e acaba não querendo mais ficar, a maioria não volta para atenção básica por ser 40 horas, né? Mas acredito que para a gente trabalhar na urgência, a gente tem vários desafios e a gente precisa enfrentá-los. E a gente precisa dar o nosso atendimento, né, de qualidade. Para isso, a gente precisa estudar,
fazer realmente por onde, né? Você ficou brincando, ficou falando que eu fiz todos os cursos da Core Help, realmente, depois que eu entrei no concurso, ele me deu alguns gatilhos bons para que eu fizesse mesmo e estudasse, né? Então eu fiz o ACLS, eu fiz o BLS, o CLS e o PAUS, fiz o PHTLS, o TCN e o EPC. Então eu fiz quase acho que Fez todas. tudo. Não, faltou Tem só bastante. o AMLS, O MLS, que é o clínico. que foi bem no dia da minha prova do SAMU, aí eu Isso. não pude fazer, mas eu ia fazer. Mas assim, mas é por gosto mesmo, né, de aprender mais. E até, né, você falou dos cursos, tá aí, né, o apoio nosso patrocinador, a Core Help. Eu falo, mas são cursos caros. A gente bate na tecla. Eu também fiz Investimento, todos, né? é um investimento profissional seu. E é esse incentivo. Eu falo para todo mundo. E assim, o legal desses cursos é que são 2 dias de imersão e você realmente sai com outra cabeça, né? Porque você vai lá para o PHTLS, você vai para o primeiro atendimento, você e o seu quarteto lá, que você não conhece ninguém, você quase quebra a coluna do paciente, puxa o paciente de um lado do outro, ninguém sabe nada. Você chega no último atendimento, que é na prova, cara, mostra a importância da capacitação do profissional, né? Porque a gente fica os 2 dias de imersão trabalhando. Quando a gente chega lá no último atendimento, lá na prova, todo mundo já sabe o que tem que fazer, a gente se conversa, a gente se entende, e é muito legal ver a nossa A gente evolução até estava nesses conversando 2 aqui, eu dias. acho que com a Milton e com a Dani, que faz uns 2 anos, né, falando que não acontece o TCN. Acho que o meu foi o último, né? Então, assim, vai dar mais de quase, daqui a pouco dá 3 anos. Que é um curso caro. Tá? Pô. E hoje eu conversei ainda, né, com o Dr. Walter, que é também instrutor lá do ATLS. Encontrei ele lá no Uniderp e ele estava falando assim, inclusive até para medicina, alguns cursos que eram obrigatórios para você ingressar no serviço, tá se perdendo na medicina. Na enfermagem faz muito tempo que às vezes não se cobra nessa realidade. Então assim, calma aí, você quer trabalhar com isso? Qual que é a sua certificação? Então não é qualquer um que pode trabalhar. E estamos aqui com uma mesa com um nível de criticidade bastante grande para falar. Nós somos professores e não é instituição A ou B. De uma forma geral, o ensino da enfermagem precisa melhorar. Na verdade, o ensino na saúde precisa melhorar. Sim, né? eu concordo. E a tecla que eu sempre, e a gente já conversou várias vezes sobre isso, né? A minha frase sempre é que a gente só vai melhorar a enfermagem sem melhorar a formação dos enfermeiros, né? A qualificação dos enfermeiros. Então, por isso eu falo, e não é porque é na Core Help, tem bons cursos online, tem pós-graduação, né? Claro, tem também um mercado que a gente tem que ficar atento, né? Aqui a gente é muito aberto no que a gente fala. O cara, esse tempo estava numa gestão, tem uma pós-graduação de 700 horas. Eu falei, eu fiz online e tal. Eu falei, terapia intensiva online, cara, não sei se rola. Então, tem cursos híbridos hoje e tal, mas na urgência, na terapia intensiva, calma lá. Né? É questionável, você tem que ter o ponto prático, você tem que ter... eu sempre digo, com quem que você está tendo aula, o Rafael puxou no início, chancela de curso, né? Claro, são cursos com uma bagagem e uma certificação internacional. Ninguém criou do além, né? Já são cursos que têm um embasamento teórico e científico muito grande. Porque o pessoal acaba vendendo adrenalina, né, cara? Uma vez me convidaram para participar aí de uma pós, e aí quando eu fui ver o quadro de docente, eu não sei o que lá, Einstein. Não sei o que lá, Incor. Não sei o que, o cara não sei do que, lá do Samaritano, lá da Beneficência Portuguesa, tal. Aí tinha aqui de Campo Grande eu e mais um. Aí eu falei assim, tira esse. Não, mas é o cara do Einstein. Eu falei, eu não conheço o cara do Einstein, mas eu conheço a Simone Crispim, bota ela aí. Esse cara aqui o cara é do Incor. Não conheço esse cara, mas eu conheço o André Hoffman, bota ele aí. Não conheço esse cara, mas bota esse fulano que eu conheço. Então, assim, você saber com quem você está fazendo, né? Saber quem está te capacitando, né? Saber quem está te instruindo. Ali, hoje, e às vezes a gente tem isso como um pé no saco, né? Vai ter capacitação na Santa Casa. Vai ter um cursinho da alegria, que a gente fala, né? Um cursinho da alegria de curativo, teve esses dias. Aí o pessoal, putz, cara, de novo, cara, negócio de curativo, né?
de novo, cara. E quando você vai fazer o curativo, você ainda tem dúvida. Exatamente, você não sabe o que fazer, né? Que é um Você princípio entende, básico. Cátila? Sim. Curso de novo de parada. De novo. E quando tem parada, Fica vocês batendo ficam batendo cabeça, cabeça né? igual terreiro de macumba. E Rafão, Kátia, o Rafão, o que é um ano, dois anos atrás. Luiz, eu por mim eu cortava algumas falas. Você pode me deixar. Acho que isso Você dá pra cortar. Você pode deixar. Bate na parede, caramba, na parede. Você Traz pode. o carrinho. Aí vem aquele funcionário, cara, aquele desespero. O carrinho tem uma roda pilantra, que a roda faz assim, ó, vum, aí bate na parede, cai o desfibrilador. Cara, Eu acho que tem que deixar, Luiz, um botão que eu começo a cortar aqui, ó. Se você quiser. É que eu fico chateado, empolgado, cara. né? Eu fico chateado com isso. Mas então, Rafael, nós tava lá, cara, vai o quê? 2 anos atrás, na Santa Casa, pela Escola de Saúde da Santa Casa, para dar o treinamento de máscara laríngea para os enfermeiros. Cara, eu fiquei assustado, que assim, tinha enfermeiro que falou assim, máscara laríngea? Não sabia Não sabia o que era. E eu falei assim, mas a gente pode Meu usar? Deus. Eu falei, meu Deus, cara, o que tem coisa errada? É nosso. Pô, é uma atribuição sua, tá lá, tem uma resolução, né? O COFEM aprovou, existe uma resolução que nos ampara e nos protege. E também, o que eu falou, tinha gente que estava ali super empolgado, que pode, né, pô, que legal, e tinha gente que parecia que era aquela obrigatoriedade. Eu era ratão de curso, pô, tem curso aonde? De graça ainda, pô, tamo lá, tamo junto. Não, Aquele tem que ir. de intraóssea daquela... Como que é o nome do seu colega? Da Rose Abelha. Que curso sensacional, Né? cara. Pô, tem a Rose, né, é uma excelente profissional, todos os locais no Brasil ela é convidada, né? E às vezes tem gente que às vezes não foi, porque acha que não é interessante, e que também é uma atribuição Sim. nossa, né? Você criar essa habilidade para você fazer. E Trabalha até isso- salva a vida, Com né? intraóssea desde 2009. Na Sim. faculdade a gente nem ouvia Sim, falar sim, direito sim. disso, né? Quer falar? Mas essa é coisa assim, de quem tem que mudar. Eu não conheço, tá? Mas existe. Porque não me interpretem mal, mas daqui a pouco, se a gente não cuidar, primeiro que a gente tem ainda uma má visibilidade, às vezes, de outras pessoas que não sabem o papel da enfermagem de forma Exato. adequada. Às vezes até dentro da nossa família. Sim. Eu vejo que a Covid, ela ajudou isso. O papel do enfermeiro, o papel de cada um dentro da enfermagem, mas a importância da enfermagem de uma maneira global, de quanto ajuda na continuidade do cuidado. Então, se a gente daqui a pouco, a gente está falando que as coisas a gente não quer mais fazer, não é minha atribuição, outros profissionais vão estar fazendo, né? Ou a gente vai ser visto, então vamos só dar o banho. Não, a gente tem que resgatar a questão científica da enfermagem, a essência, Exatamente. produção, o que o enfermeiro, você sabe auscultar, você sabe fazer a sua Sim. sistematização, existe uma SAI. A gente Né? teve algumas resoluções de 2022 para cá que abriram bem o nosso campo, né? Só que aí para isso a gente precisa chegar na parte científica e realmente nos habilitarmos, né? Então, por exemplo, ano passado a gente teve aquela resolução que disse que a gente podia realizar toracocentese, por exemplo. Mas aí, e quem vai realizar? Quem vai nos treinar, né? Então a gente precisa... E que ainda está, né, um hiato aqui, ainda, tá né? uma Sim. interrogação, e assim, Edinho, que fica, o podcast Sim. também é para gerar discussões. Sim, sim. Eu, como professor, eu vejo que falta ainda a gente voltar a fazer, até o Rafael falou, às vezes um curativo bem feito para eu querer fazer uma toracocentese. Eu sei que isso vai gerar Sim. atrito, colegas que são, é uma conquista, tá, mas Não. às vezes vamos fazer o que é bem, o básico primeiro, aquela atribuição, André. para depois eu pegar e fazer uma Exatamente. toracocentese, que é uma toracocentese, uma descompressão de emergência, que é algo invasivo, pode Não pôr, é tão sim, não é simples, tão né? simples de fazer. Exatamente. Não é tão simples de Eu acho que fazer. é só Né? botar uma Eu, agulhinha eu ali. acredito que essa dificuldade que a gente está tendo, talvez, vou usar esse termo, com os novos colegas, né, que estão chegando, que estão vindo das universidades, seja muito por conta das urgências do RH, né? Eu acredito que essa Covid, ela deu uma acelerada nesse processo, a gente ter que receber
esse profissional sem essa qualificação que você falou antigamente, a gente não entrava sem uma especialização, eu tinha requisitos mínimos para que eu pudesse assumir um determinado lugar Exatamente. dentro de um serviço, certo? E eu vejo muito isso posterior a esse período pandêmico, né, que a gente precisou dessa mão de obra em grande volume e realmente ela permaneceu, né? E permaneceu sem estrutura, sem organização, sem realmente... Cada um na sua casa funcionou, né? Com Exatamente. menos custo. E você está Exatamente. vendo, Cátia, né, que está na rede. Eu já tenho um olhar aí para o privado e também gerando aí uma discussão que tá o nosso piso, que sai ou não sai, alguns lugares no Brasil que estão fazendo, todos não, que a gente tem que cuidar, a gente estava falando isso em vários momentos, que a prostituição, não se prostituir a nossa profissão. A gente estava aqui com os colegas falando de atenção no home care, tem que se cuidar, porque aí, assim, o turnover, e principalmente no privado, é muito grande. Muito grande. Porque aí eu não aceito, mas a demanda é tão grande de profissionais que estão sendo, e eu não vou falar a palavra jogados no mercado, mas que a gente está formando. A gente está recebendo, né? E aí? Aí, assim, o Rafão, não, ele não quer aceitar esse valor para essa carga horária de trabalho. Ótimo. Mas aí o André vai lá e aceita. Então tem que cuidar muito isso. Então quando a gente começa o piso, eu acho que fica essa lacuna, mas é um grande avanço, mas a gente olhar também para a qualificação. Voltar a ter esse olhar, né, e o apelo aí aos coordenadores, né, gestores da enfermagem, para esse, como que eu quero essa assistência? Né? Então, começar a passar esse filtro, e é esse estímulo. Eu vejo que essas novas gerações, cada vez mais, a gente perdeu-se a questão qualificação. Eu me formei, É que, na verdade, né, André, eu vejo assim, a gente vê na questão mesmo ali diária, né? Tem muitas pessoas, mas não são todos, mas assim, que acha que é só ir lá, pegar, levantar o canudo, jogar o bibico pra cima, sentar naquela cadeirona bonita, segurando um canudo, tirar foto com a família, a hora que sai do estoril, e aí? Agora começou o jogo, meu irmão. Tá órfão de pai e mãe. O que você aprendeu? Então, assim, tem muita gente que acha que é só isso. Não, quando eu me formar, eu vou lá e eu regaço estudar. Não é assim. Não é assim, não. Outra coisa que eu vejo, a questão mesmo até do enfermeiro investir nele. Né? Ele ter esse investimento e o pessoal não tem um olhar crítico. Quando você joga assim na roda a questão do olhar e o pensamento crítico, muita gente trava, porque não consegue desenrolar. Você falando a questão do piso. O piso. Aí eu sou aquele cara que eu sou do contra. Se você fala pra mim que quando era criança, todo mundo gostava da Xuxa. Eu assistia a Angélica. Eu não assistia a Xuxa, porque eu sempre fui do contra, sabe? A minha irmã bom chocolate, eu gosto de morango. Sabe, eu sou não. O morango foi o chocolate que você comeu, não vai falar eu sou desse jeito. Eu como os dois, mas eu sou assim. E eu joguei isso daí numa roda, né? Eu falando assim, e aí, Rafão, o que você acha do piso? Eu falei assim, eu não quero piso, não. Vamos ver o pensamento deles, né? Que eu sou contra, pelo amor de Deus. Eu falei assim, vamos ver o que eles vão falar. Mas você é a favor do quê, então? Eu falei, eu sou a favor das 30 horas. Porque se eu trabalho 30 horas, eu for trabalhar final de semana, eles são obrigados a me pagar. E é essa diferença aí que vai aumentar o salário da gente. Aí eles, pensando por esse lado, e se você não quiser trabalhar, você não trabalha. Você não é obrigado. Mas se você for trabalhar, eles são obrigados a te pagar. Aí, pessoal, eu falei assim, isso aqui que falta a gente começar a receber a informação e a gente comer essa informação, a gente mastigar esse assunto para a gente poder discutir, cara. Porque hoje o pessoal é muito de roda. Eu ouvi falar, mas ninguém vai atrás. Né? É igual a resolução do dimensionamento, né? Cada um tirou uma... Nossa, já escutei conclusão, Ninguém exatamente. foi ler a resolução Exatamente. de fato, né? O que aconteceu. E Cátia, de dimensionamento, então, o Edinho
e por isso que a roda de conversa é boa assim. Né? Semana passada, né, Rafa? O Luiz teve que apagar a luz pra gente ir embora, né? Porque nós gostamos tanto de falar. A gente um pouquinho. E aí, só com a luz da lanterna, do celular, né? Então, assim, o Edinho mostrou para nós o caminho, né, que o enfermeiro tem para trilhar, para ele se tornar aqui em Campo Grande, que é o mais próximo, que seria via concurso público, mas o formato, que eu também, quando fui entrar na UPA, eu entendi, cara, nossa, quanta coisa se faz aqui, quanto precisa da enfermagem para a UPA, o linguajar nosso, para ser tocada mesmo, para tocar o serviço lá dentro precisa não de um enfermeiro, precisa de vários, é uma estrutura super bem organizada, que as pessoas olham de fora e não sabem o quanto que precisa de cabeças para fazer essa gestão e o papel de cada um. Queria que você colocasse para nós aí. Bacana. Então, como você falou do dimensionamento, ele é muito claro, né? Ele traz toda uma forma de se distribuir isso dentro de um serviço de saúde, né? Mas, especificamente das UPAs, nós temos a característica do enfermeiro administrativo. Em todas as nossas UPAs e CRS em Campo Grande, hoje nós temos essa figura. É o cara que é responsável por gerir a unidade na ausência do gerente e do enfermeiro RT. Então, é aquele cara que vai apagar o incêndio, né? Ele vai organizar os serviços, ele vai dar ordem, vai reforçar a ordem e o fluxo. Enfim, é aquele cara que vai fazer o remanejamento entre os serviços, se faltou uma pessoa, se faltou duas, acionar ali o PCP, né, o plano de capacidade plena, que a gente está, inclusive, trabalhando em cima disso para poder estar suprindo a necessidade do serviço. Mas nós temos esse enfermeiro administrativo, que normalmente ele dá apoio a mais um outro serviço, que é a área verde. Nós temos o enfermeiro classificador. Algumas UPAs possuem duas classificações, uma pediátrica, outra adulta, mas em sua maioria... Mistas, né? Nova Bahia agora 2 mistas. Exatamente. Moreninha, nesse momento, nessa transição, também acaba de passar a ser uma classificação mista, justamente porque o número ultrapassou do quantitativo, né, preconizado em resolução para atendimento dos pacientes. Então, a gente tem agora 2 classificações mistas. Então, esse enfermeiro, aquele enfermeiro que recebe o paciente. Então, o primeiro atendimento desse paciente é a recepção, né? É a recepção. O segundo é o enfermeiro da classificação, né? E quando a gente estava falando da questão dos conflitos, isso me veio muito à mente, que o enfermeiro classificador, ele tem um papel primordial, assim, premissa a orientação adequada do paciente, porque isso vai definir o comportamento daquela pessoa dentro da unidade de saúde, né? Então, eu vou desencadear um problema, vou desencadear um determinado conflito dentro da unidade de saúde se esse paciente não estiver sendo orientado. Então, uma das coisas que eu costumo dizer para os enfermeiros que estão sob as minhas asas, eu falo sobre os meus cuidados, é que falem a classificação, a cor da classificação para o camarada, né? Então, a sua classificação é uma classificação azul, não tem risco iminente de morte, o senhor vai aguardar um pouquinho mais de tempo. Então, esse cara, ele vai sentar, das duas uma, ou ele vai sentar ali e vai aguardar numa boa, ou ele vai se mandar, né? Porque realmente a queixa dele talvez... E vai comentar em casa, falou, olha, eu fui azul. Qualquer coisa tem que ficar pelo menos um verde, né? Então, se joga lá no chão. É ideal a gente transmitir essa informação para o munícipe, porque ele consegue assimilar de uma maneira muito tranquila, que não depende de nós, que existe um protocolo por trás daquele atendimento. Exatamente. Eu não quero lhe atender. Não é eu olhando para você e não, é azul que você vai levar. Não. Existe um protocolo que me diz Quem de classifica acordo... é o sistema, né? Exatamente. A gente já consegue diminuir muito esses problemas, né? Então, essa é a figura do enfermeiro classificador, que é um enfermeiro que tem uma característica que é exclusivo, né, ali da classificação, ele precisa estar ali, né, ele é determinante e indispensável.
Nós temos um enfermeiro que é exclusivo da emergência, né? É um enfermeiro que tem N responsabilidades, né? A primeira delas é manter vivo o paciente. Então, assim, e para que isso ocorra, ele precisa minimamente ter alguns pré-requisitos, né? Que a gente já falou, que é de realmente ter uma expertise, ele deter conhecimento técnico, teórico, né? Para que possa oferecer uma atenção adequada. Em contrapartida, nós também temos os atendimentos pediátricos, não são todas as unidades que têm um atendimento 24 horas, né? O exemplo da Moreninha, só no período noturno, todos os dias. Se eu não me engano, é Leblon e Coronel Antonino, que é 24 horas o atendimento pediátrico. Universitário também, perdão. 24 horas. Então, nós temos normalmente um enfermeiro nessa ala também, que faz o atendimento, que auxilia no atendimento. Temos os isolamentos, né? As características de toda uma unidade, né? Os isolamentos, normalmente nós não temos esse enfermeiro específico, né? O enfermeiro que fica só no isolamento. Exatamente, que fique só lá, né? É uma área que a gente considera a condição de uma outra pessoa, talvez subsidiar o atendimento naquele local. Me ajuda. Se Amarela. Eu enfermaria. E a enfermaria. Tem a amarela, que é intermediária, porque assim... Dentro das UPAs não tem essa classificação, né? A gente tem esse espaço, né? Que hoje é utilizado, né? Alguns pela pediatria, no meu caso, na Moreninha, é utilizado pela pediatria. No universitário é sala de estabilização. Isso. Na Nova Bahia também? Não, Nova Bahia não tem. Não Lá, tem. A gente só tem a área vermelha, mas as nossas enfermarias são identificadas por cores, mas a nível de identificação, não é a nível de classificação. Exatamente. No período pandêmico, esses locais foram utilizados para receber os pacientes sintomáticos respiratórios, né? Então, pós esse período, a gente fez a redistribuição dos locais para que pudesse continuar atendendo os pacientes de maneira adequada. Ah, legal. E hoje nós temos ainda bastante síndrome respiratória? Sim. Bastante. Só que agora a gente tem que fazer um chá revelação, né? Pra saber o que tem. Se é sincicial, se é Covid, se é H1N1, exatamente. Agora... Mas de qualquer forma, nós temos protocolos, né? Notas técnicas para lidar com isso, né? Sim. Então, hoje o paciente sintomático respiratório, ele chega, Vocês já estavam já na UPA, já na época da Eu e a Cátila fomos chamados no mesmo dia no concurso. Vocês ficaram no 26 de agosto, né? Aí, e aí depois a gente foi fazer plantão. Aí a Cátila foi... Não, você foi depois, só porque você estava na Santa ainda, né? Eu permaneci na Santa Casa e no concurso durante 3 anos. E aí, agora, o ano passado que eu saí. Mas quando nós fomos chamados, já estava no período pandêmico, a gente foi para a unidade básica, ele permaneceu por 6 e eu 8 meses. Mas nós dois já fomos para o pronto atendimento. Né? E já pegamos parte daquele movimento que foi bem difícil, assim, dizer que por completo não. Mas a gente já pegou o serviço bem estruturado, uma equipe já treinada, uma equipe já organizada, para o atendimento desses pacientes com síndrome respiratória. Sim. Cara, a gente que estava no ambiente hospitalar, né, que já era uma cena bem complicada, né, cara? Você vê os pacientes com depressão respiratória, falava, caramba, cara, que, né? Aí eu fico imaginando, às vezes, assim, na rede, né, onde é aberto, né, o cara tosse e entra, não, eu quero ser atendido. Aí você olhar naquele saguão, você vê tudo aquilo de gente, você fala, cara, será que não vamos dar conta, né? Às vezes eu ia levar, já cheguei a levar, né? A minha mãe foi pro UPA quando ela teve Covid, e aí na época, cara, né, tava cheio de gente no UPA, eu falei, cara do céu, e isso daí que já tinha passado um tempo já, né? Já tinha vacina, eu falei, caramba, cara, como que foi isso daqui no auge, no pico mesmo do Covid, né? Aquela segunda onda, eu tenho muito claro na minha cabeça quando ela começou. Teve aquela primeira onda que um monte de gente ficou mal e tal. O meu foi na segunda. Aí deu uma amenizada. E depois teve aquela segunda onda, né? Cara, aquela segunda foi na minha cabeça. Assim, eu tenho muito claro o dia que ela começou. Porque era um plantão de domingo, diurno. E tava assim, ok. Foi assim, questão de 3 horas, eu tive a gente teve um aumento
visível no atendimento, sabe? E aí as pessoas ficando mal, e aí começando a chegar paciente com insuficiência respiratória franca, e aí a gente tendo que dar suporte, e aí pronto, começou a afogar o serviço novamente, né? Então, eu falo assim que lá no trabalho, a gente não conversa sobre essa época, porque parece que a gente tenta apagar da cabeça, porque o negócio foi muito cabuloso, né, Kátia? E não sei se a gente pode dizer assim, mas esse fechamento das portas dos hospitais, eles derramaram nas UPAs, né? De uma maneira muito exponencial. Então a gente consegue sentir bastante. Aquela pessoa que ia direto para uma Santa Casa, que chegava lá na porta, entrava e era pelo menos triada, atendida, né? Obviamente os hospitais não negam atendimento, mas já se criou a cultura, né? De chegar e saber que tem um portão, tá tudo fechadinho. Então não vou para lá, vou para um lugar que tem um acesso mais tranquilo. Isso derramou bastante nos pronto atendimentos. Então, de fato, esses períodos de sazonalidade, agora a gente enfrenta esse período de doenças respiratórias, né? Então, muita criança, né? A pediatria, ela sofre muito com essa mudança climática, né? A gente tem também agora essa questão da dengue, né? Que é um trabalho de vigilância muito grande, Exato. contínua. E a gente está num ano onde a dengue está vindo com tudo, né? Então, os casos, na verdade, em todos os países aumentaram de forma exponencial. E além de toda essa parte das doenças respiratórias, a gente tem atrelado aí a dengue, a zika, chikungunya, que também está vindo com tudo. Que é tão letal quanto uma Covid, né? Sim. Que é tão letal quanto uma Covid. E a gente volta e a gente vai bater lá na atenção primária, que é a prevenção, Exatamente, né? a prevenção. O mosquitinho, a Aedes, as 3 doenças, ele é um dos principais contribuintes para que ela ocorra, né? Exatamente. E isso daí é a gente, né? É a população que vai evitar em casa, isso, né? né? É a gente, cara. Né? Então, às vezes, o agente de saúde vai lá, o cara não quer abrir a porta para o agente de saúde. Eu sei cuidar da minha casa. Eu falo que o agente de saúde, cara, é igual a mãe da gente, né, cara? Enxerga aquilo que não deve enxergar, né? Esse dia entrou um lá em casa, né? Aí, entra aí, irmão, pode entrar aí, né? Aí o cara entrou, eu tenho uma cachorra doida lá em casa, eu tive que prender ela, porque ela não para de pular. E aí ele andando, tal, não sei o quê, ele olhou, cara, tinha um pote uma tampa de manteiga, de sorvete, uma tampa só da parte de cima do sorvete, virada, né? E lá no fundo de casa, e aí, cara, com larva. Lá no canto, cara, o que esse cara foi lá no canto? Ele olhou assim, ele falou assim... Shh. Eu falei, fala, meu padrinho, o que tá acontecendo aí? Ele falou, pega esse foco aqui. Olha esse foco aqui, e você cara. procurando um foco. E eu falei assim, rapaz, que foco, cara. Que foco? Olha eu não tô aqui, vendo ó. foco. É uma tampa, cara. Aí ele não me é mostrou, foco. aí ele me mostrou. Eu falei, caramba, cara, e a gente não... Não valoriza, né? Não valoriza. Exatamente. A gente fica preocupado com pneu, com garrafa, e às vezes as coisas, né, uma coisinha simples, uma tampa de amaciante de 5 litros virada para cima, já é o suficiente para ficar a larva ali. E esse é um período muito, muito, muito claro, onde a gente percebe essa figura dos agentes de endemias, né? Caminhando pela cidade. Não só os agentes de saúde, né? Então, a gente já tinha o agente de saúde batendo na porta, agora a gente tem o agente epidemiológico. Exatamente. Minha mulher era agente epidemiológico, então, Fabiana. é extremamente importante a gente realmente, aproveitando até o canal para poder falar sobre isso, né? Porque isso tem tudo a ver com saúde pública, né? Com certeza. E realmente fazer um apelo à população para que abram suas portas, para que recebam esses profissionais, porque isso diminui, isso minimiza os focos, isso traz orientação, e essa pessoa também é aquela pessoa que é o braço da enfermagem, que é o braço do postinho de saúde, é o braço, né, daquela senhora que não tem condições de chegar ao atendimento, mas que é levado o atendimento até ela. Então, é extremamente importante isso também. E eu e a Cátila, quando a gente trabalhou na atenção básica, eu lembro que a gente trabalhava numa localidade que era uma população que tinha boas condições, né? Era uma condição melhor. E aí era ali que a gente não conseguia entrar.
nos apartamentos, Sim, né, nas casas. Exatamente. Porque as pessoas que têm plano de saúde, elas automaticamente acham que não Porque precisa, o né? mosquito não vai lá, né? E é isso. E Nossa. educação de saúde é isso, Tá né? lá o A gente cartãozinho do poder convênio. realmente, né, Que não. alcançar essas pessoas que não se deixam ser E alcançadas. que não são leigos, né? Que não E são Não. leigos, sabe, né? não, Que não são leigos, sabe que exatamente. tem que fazer. E assim, e também não só falando das, né, das dificuldades, mas falando das coisas boas também, né? Assim, a conquista, né? A conquista do concurso, né? Almejaram isso, conseguiram isso. E também falar assim, pô, coisas que aconteceram com vocês na UPA, assim, que marcaram, assim, que você fala, cara, eu era do hospital, mas agora eu tô aqui, eu vi que esse negócio também é pra mim, cara, eu gosto disso daqui, né? É igual eu achava que eu só poderia ficar dentro da sala de emergência. Aí quando eu fui pro centro cirúrgico, falei, cara, eu gosto desse negócio aqui, hein, cara, esse negócio aqui é legal, né? E aí, como que foi isso daí pra vocês? Porque é uma realidade diferente, né? Você falou isso daí no Muito, começo, é muito muito, muito, diferente, muita. muito diferente. E assim, eu queria que vocês falassem como é que foi isso, né? Essa mudança, toda mudança tem a sua crise inicial, né? A Cátila ainda ficou nos dois ainda um Uhum. Os tempo, dois, né? Ainda isso, conseguiu aham. sentir ainda, né? Tava ali no hospital ainda, mas depois que se desvinculou, como que foi para vocês essa mudança de hospital para unidade, né? Traumático. Traumático. A gente sai de um ambiente Não- protegido, bem mais exatamente. protegido, onde você tem, né, o alicerce ali, É, tem uma... Não é por ausência de algo, não é por isso. É porque é justamente isso que o Edinho falou, sobre proteção, sobre, né, sobre cuidado. E na rede a gente precisa trabalhar, né? A gente precisa produzir e a pessoa que mais te cobra é você mesma, né? Então, assim, eu lembro de ter chegado na UPA e depois o pessoal que vai assistir isso aqui vai falar, é verdade. E queria trazer tudo do hospital para dentro da UPA. Putz, O Edinho já trabalhou comigo, sabe, né, Edinho, que eu sou meia... Eu vou chegando no lugar, a primeira coisa que eu faço primeiro é limpar. É organizar, deixar igual a minha casa, deixar igual a minha cara, é dar... É da Cátila Dar isso daí. identidade da para aquele Cátila, lugar. Exatamente. Eu É acho seu. que é coisa... eu acho que fala... O pessoal fala isso que é coisa de gestor, né? Eu falo, não, é gente doida, né? A gente Não, eu chega e acho sai que- colocando a cara da gente. É um pouco coisa de enfermeiro De deixar enfermeiro, organizado. Isso aí exatamente. já tá meio que na essência da enfermagem, né? Exatamente. Eu não sou assim. Mas a Cátila, ela tem um jeito meio deixado do jeito dela. Eu tenho isso. Então, assim, de chegar e de organizar. Então, a gente chega numa UPA, por exemplo, eu vou dar algo que a Cátila de 3 anos atrás não é a mesma de hoje, em relação à saúde pública. De eu chegar e olhar 4 técnicos dentro de uma enfermaria para 12 pacientes. O que você me fala disso, Rafão? Já manda foi para outro lugar. Já. Fica só 2 aqui. Vocês dois vão Surreal, não era? Assim, naquele momento, isso para mim era surreal. Eu falava assim, Deus, não é assim. Deixa eu me Acho que controlar. deixa eu me controlar, né? Eu venho de uma realidade que um técnico, por vezes, permanece com 8, 9 pacientes, correto? Sim. Então, assim, isso foi uma coisa que me impactou bastante. Aí eu lembro que o pessoal olhava para mim e falava, Kátia, você não tá no hospital, você tá na UPA. E aí a gente vai conhecendo a realidade da UPA. O que é? Eu tenho 12 leitos em 6 horas, não ficam 12 pacientes. Ali passam 24, 36 pacientes. Então, assim, um técnico tem rotatividade. Exatamente. Eu tenho um técnico que não trabalha com 4 pacientes, ele trabalha com 8, com 16, entendeu? Então, hoje, hora de eu fazer uma escala, eu tomo cuidado. Falo assim, não, daqui não dá para tirar mais. Hoje eu já brigo, entendeu? Hoje eu já brigo por manter aquela pessoa ali, porque eu sei da importância e da necessidade de mantê-lo naquele lugar. Mas, assim, é surreal como são 2 mundos, né? É basicamente aquela coisa que a gente fala do hospital de dia e hospital de noite. É isso, né? Então, é a mesma coisa da saúde privada com a saúde pública. É muito diferente. E uma coisa que você falou, Kátia, que eu acho que é legal também, né? Até para os gestores. Eu tive também uma chefia, na época que eu trabalhei com a UPA,
onde tentava colocar junto comigo na sala vermelha, às vezes aquele técnico que é por obrigação. Eu preciso remanejar. Sim. Não, mas ele não tem experiência, André. E aí, às vezes, assim, o que aconteceu depois de uma outra gestão, aquele técnico que brilhava os olhos, eu falei, eu quero ir para vermelha. Sim. Eu falei, cara, Sim. deixa ele vir. Vamos dar uma chance para ele. Né? Então, esse olhar de gestor, ele é super, eu acho que o teu depoimento é super valoroso para despertar nas pessoas, que às vezes até quem já está formado. Sim. Sabe? Então, às vezes, você tem que entender, é igual você falou da tua casa, cada casa é É de um diferente. jeito. É de um jeito. Então, opa, mas o que eu posso me adaptar a ela, mas também deixar com a minha cara, mas entendendo o que acontece ali dentro. É. Então, esse olhar é de gestor. Né? E Fazer a gestão considerar com aquilo também, que eu né? tenho, dentro das possibilidades que eu tenho, né? Para que esse pouco recurso, às vezes, eu consiga beneficiar mais gente. Né? Então, esse é o Exatamente. olhar de gestão que é super legal. Sim. Considerando mesmo, até mesmo a opinião do outro, né? Que Sim. não é simplesmente a sua e soberana, né? Então, isso Uhum. eu também tive que trabalhar muito em mim, para que algo de bom pudesse sair de um serviço, né? Uhum. Porque a gente, como representante de uma classe, a gente precisa tomar muito cuidado em relação a isso, né? Precisa tomar muito cuidado se é a minha vontade que está sendo colocada ali ou se é a necessidade Entendo. de um grupo, Uhum. né? Então, isso é muito importante. Isso ao longo desses anos eu pude aprender, e quando eu disse para vocês que aquela Cátila de 3 anos, 4 anos atrás não é a mesma, é verdade, é real isso. Isso é muito, muito, muito bacana Legal, de cara. conseguir fazer essa reflexão. E a Cátila, nós somos amigos pessoais há muitos anos e a gente entrou junto no concurso, né? E aí ela sempre foi mais gestora e eu sempre fui mais assistencial. Isso sempre foi muito claro, né? E isso Quando a gente foi trabalhou uma das junto. coisas que a gente falou assim, né? Ó, você é assistencial, eu só não sei falar de área vermelha, você fala. A gente veio bem dividido para essa conversa. É verdade. Fez até gestão na conversa, né, cara? Mas o Não. bom aqui é que a gente tentou quebrar. Tá? O combinado aqui não vai dar certo. Né? Exatamente. O cara até no podcast ela fez uma gestão, ó, eu vou Olha, fazer ela isso se daqui. organizou aqui. Vamos É- dividir os temas. É igual nós somos dois aqui. O que vai ser hoje? Né, irmão? Não sei. O que a gente vai? Vamos. Isso lá rolou. Não, é assim, é que nem o podcast, ele é bom, porque assim, até eu mesmo, a gente conhece outras realidades, né? Então, outros episódios que a gente já gravou, pô, nós já gravamos, né, com o enfermeiro de órtese e prótese. Pô, cara, o cara deu uma baita repercussão isso daí, né? Então, assim, e todo o programa nós falamos isso, porque o acadêmico, né, quando ele está na academia, ele almeja, né, ele tem uma visão diferente. Ah, o meu negócio é SAMU. Eu sou do pré-hospitalar, eu sou da urgência, eu sou da emergência. Ele vai fazer o estágio e ele fala, cara, me apaixonei por clínica médica. Isso daí acontece muito, né? Ou então até mesmo um acadêmico de medicina, ele tá lá, não, meu sonho é ser cirurgião plástico. Aí quando ele passa na geriatria, ele fala, cara, É isso. é isso, né? E foi igual vocês falaram no começo, o negócio, né, ele tem que ter o dom. A gente vê que tem muitas pessoas que estão no serviço, eles fazem o serviço, eles até realizam um bom serviço, mas eles não são daquilo ali. Uhum. Tem pessoas que tá no serviço, eles não se esforçam muito, porque isso daí é dele, ele foi chamado para aquilo. A enfermagem, cara, eu falo que a enfermagem é uma chamada, Sim. né? Eu falo assim que quando Deus ele foi inventar a profissão, ele falou, cara, eu vou abençoar todos, cara, mas os enfermeiros, eu vou colocar a mãozinha em cima, assim, ó, porque a gente se expõe muito, a gente renuncia muito, a gente deixa de ficar muito tempo com a família, a gente às vezes tem que trabalhar no Natal, no Ano Novo, aí a gente tá lá trabalhando no plantão e a gente tem 1 hora de almoço, aí a gente dá né, espreme aquele horário pra gente pelo menos poder almoçar com a família no dia 25, né? O seu aniversário, você não consegue troca, você tem que trabalhar no seu aniversário, né? Então, assim, fora as horas árduas de serviço, as madrugadas, né? Que às vezes você fala, hoje o plantão vai ser tranquilo, eu vou conseguir fazer um repouso decente. Cara, não para de chegar gente no seu plantão e no outro dia você tá totalmente imprestável, né? Então, assim, isso daí é uma realidade que muitas pessoas não sabem. As pessoas olham o jornal e rebenta o que aconteceu com o Edinho. Ah, funcionário público é isso aí mesmo, né?
mereceu. Uhum. A gente vê os comentários assim, a gente fala, caramba, cara, como que pode ter gente desse jeito, né? Ah, falar alguma coisa da unidade onde você tá lá. Pô, você sabe o que que você se esforça para aquele negócio dar certo, né? Você sabe né, as repreensões, você sabe, às vezes, a pressão psicológica. Aí, de repente, você tá ali, aí acontece uma coisa dessa e ninguém, né, e ninguém fala nada, né? Por isso, Rafão, acho que a gente tem que resgatar, né, a tua fala, é uma doação, né? Tem E as pessoas têm que entender isso também e valorizar, como foi na Covid, mas que os futuros enfermeiros olhem essa doação, paixão que a gente tem. E o Rafael me fez lembrar, a minha primeira formação é físio, e os meus colegas fisioterapeutas que não me levem a mal, mas eu sentia muito falta da assistência. O fisioterapeuta faz assistência, mas eu vejo assim que quando me motivou a ir para a enfermagem era a questão do acesso venoso. Cara, eu quero pegar veia, né? Então, às vezes eu via na UPA, enfermeira assistencial, a gente reclamando que tinha que passar a sonda vesical. Eu falei, tá, daqui, bora. Cara, quantas sondas, né, você vai passar? Sim, são muitas. Porque a assistência Você aprende também, a passar sonda sozinha. a sonda, Sim. né, Sim. você tem que se Sozinho. virar. É. Então, assim, mas é gostar, aquilo que o Galvão falou, você tem que gostar daquilo que você está fazendo. Senão, não termine teu curso, né, não seja o que a gente já tem bastante na enfermagem, que são técnicos e enfermeiros frustrados, né? Então, vai buscar aquilo mesmo. Você quer fazer outro curso? Às vezes perguntam, mas por que você não fez medicina? Eu falei, não, porque eu queria fazer enfermagem. O Rafa também deixa bem claro. Quero ser enfermeiro. E como a gente também já falou no programa anterior, tem excelentes técnicos de enfermagem que não querem ser enfermeiro. E que bom, porque a gente precisa bons técnicos de enfermagem Sim. também, né? E que aí é cada um na sua atribuição. Sim. E se cada um fazer bem esse papel, no final de tudo, é o porquê que a gente está aqui. Para a gente prestar uma boa assistência para o nosso paciente. E o Rafão sofreu isso na BEL, né? Eu espero não sofrer 1% do que ele passou, mas ele sentiu também vendo o lado da enfermagem para cuidar dele. É claro que ele provavelmente, por uma pessoa muito querida e conhecida, ele teve um cuidado e uma atenção muito especial. Sou muito né? grato, Né? cara. Sou muito grato à Clínica Campo Eu Grande. acho até me arrepiar aqui, porque eu achei que eu não estaria aqui com ele, né? Depois de tudo que se passou. Mas esse olhar que as pessoas começaram, e eu tenho certeza que ele também olhou e falou, puto, eu sou enfermeiro, eu fui técnico, você com certeza olhou tua profissão de uma outra forma, como Sim. paciente, né? Eu tenho certeza disso. Porque essa questão, até a gente falando, que acontece com a gente no nosso dia a dia, pô, eu fui contaminado no meu ambiente de serviço, porque eu só ficava trabalhando, eu não ia para outro lugar. Então, assim, era muito atestado que tinha, sabe? Muita gente pegando atestado, e os atestados eram 10 dias, 7 dias, sabe? E uma demanda muito alta, e a gente não tinha, né, não tinha RH para suprir aquilo ali, né? Eu me lembro de um baleado que chegou, o cara era baleado e estava com Covid, né? Nós fomos, né, fazer a via aérea definitiva, eu anestesista, né, o Bodão. E aí, depois que fez aí o Bodão entubou ele, eu auxiliei ele na intubação, aí ele pegou um acesso central no paciente, e quando pediu o raio-x para confirmar, Tava lá. o raio-x ruim. Péssimo. Descemos ele pra tomo, cara, cheio de vidro fosco. Cara, depois de 3 dias, cara, eu comecei a tossir, febre, calafrio e dor no corpo e aquela coisa. E eu falei, Bodão, foi depois do contato com aquele cara lá, eu tenho quase certeza que foi aquele lá que eu peguei. Você tá bem? Ele falou, não, eu tô bem, cara. Eu falei, cara, eu não tô bem. Aí eu fiz o teste, deu positivo. E quando eu fiquei, né, quando eu cheguei, quando eu vi a minha tomografia, que eu falei, cara, eu não vou sobreviver, eu vou morrer, né? Quando eu vi a minha tomo, eu assustei. Eu trabalho com cirurgião torácico faz 15 anos, né? Eu mexo com pulmão faz 15 anos. Quando eu vi aquilo, eu falei, cara, eu não tenho mais jeito. Mas quando eu acordei, quando eu vi quem estava me cuidando, era tudo ex-aluno, ou aluno, que, né, estavam comigo, aluno. E eu falei assim, e ali você fica 24 horas na dependência, né? Eu não andava. Pô, eu não conseguia ir no banheiro, urinar, né? Fazer o número 1, número 2, eu fazia tudo na fralda. Aí eu falei assim, a gente não é nada mesmo. E eu, agora, eu vou fazer o meu melhor, né, para os meus pacientes. E até hoje eu faço isso. E hoje eu vejo, às vezes eu tô ali na Santa Casa, e às vezes os pacientes estão aguardando vaga de CTI no pós-operatório,
E eu olho assim, como que é difícil a família não ter uma notícia do ente querido, né? Às vezes eles estão lá fora, ou eles estão lá embaixo, querendo fazer uma visita, eu falo assim, eu ligo, cara, eu ligo atrás, eu falo, vem aqui ver o seu pai, porque eu sei que aquele cara, ele vai sair dali, ele vai para uma UTI, ele não vai ficar muito tempo. Então vem aqui ver ele. E é incrível, às vezes, as coisas que acontecem. O cara vai lá, dá um beijo, pede perdão, o pessoal vira as costas, o cara morre, né? Então, assim, eu vejo essa necessidade, né? A compaixão, né? Você ter compaixão, porque a nossa profissão é isso, é compaixão. Você vai atender aquele paciente como você queria ser atendido. Eu falo isso muito em sala de aula. Você queria ser atendido por você? Você queria receber uma informação de você, o jeito que você conversa com as pessoas? Ah, professor, eu sou meio ignorante. Eu falei assim, então você tem que tratar as pessoas da maneira como você queria ser tratado, né? E isso daí falta muito, né, Edinho? E muitas das vezes, né, nem tanto do profissional, mas as pessoas que venham até a gente, né? Venham receber o tratamento, as pessoas vão armadas, principalmente na rede, né? Eles vão armados, eles vão totalmente armados. Ah, vou chegar lá, passa no jornal direto que os caras classificam azul, passa no jornal direto que tá isso, que, né, que tá dormindo no repouso, que tá não sei o quê, mas ninguém sabe como é que é uma luta diária ali. O pessoal não sabe que existe um tempo para você repousar num plantão de 12 horas, né? Que você tem direito a um repouso, que você tem direito a comer, que você tem direito a ir no banheiro, que você pode estar doente com diarreia, você vai demorar um pouco a mais no banheiro, não precisa ninguém ficar, né, te fazendo pressão. O pessoal acha que, muitas das vezes, que a gente é super-homem, né? Super-homem, Mulher Maravilha, e não é. Mas E a é que realidade acho tem que eles ser falada. entendem que como a gente trabalha na área da saúde, a gente não tem o mesmo direito que a pessoa que trabalha na área administrativa de descansar, de comer. As necessidades nossas têm que ser colocadas em xeque, tem que ser deixada para depois, para suprir a necessidade do próximo, mas só depois que eu posso comer, que eu posso beber, que eu posso dormir, que eu posso fazer as coisas que eu tiver que fazer. E é por situações como essas que a gente tem tantos colegas e Que estão profissionais que doentes. estão doentes, né? Sim, Estão doentes, sim. que não souberam lidar com essa situação, né? Tem muitas pessoas, tem muitos enfermeiros bons, referências. Cara, foram meus professores, né? Saíram da área, se frustraram, perdemos muitos enfermeiros bons, cara, né? Por causa disso, né? A gente fala que a ingratidão, acho que ela é a pior coisa que pode existir para o ser humano. Então, quando você vai lá, você dá o seu melhor, mas a gente sempre tem que saber que a gente vai ser recompensado, né? A gente é recompensado muito nisso, né? Quando eu vejo o meu serviço, eu vejo assim, eu não vejo como uma coisa ruim, mas quando eu entro no hospital, quando eu vou trabalhar, eu vejo que eu não tenho direito de reclamar. Eu não tenho direito de reclamar, cara, porque eu já passei por situações de ser totalmente dependente das pessoas e eu sei como que a pessoa está se sentindo nesse momento, né? Aí as pessoas falam, pô, você teve que passar por isso para aprender, né? Eu já tinha essa compaixão, mas depois que aconteceu comigo, eu tive muito mais compaixão, né? De ver, falar, pô, essa mãe deve estar desesperada, cara. Vamos lá conversar com ela. Aí chega um brucutuzão desse tamanho, com a cara assim, vai falar, agora ele vai vir me regaçar aqui. Ele fala assim, vamos lá, vamos visitar o seu pai, vamos lá, vamos conversar um pouquinho, né? Quebra o gelo, né? Isso que falta. Isso aí. É isso. Excelente noite. Mais uma, hein, para conta, Rafão. Né? E como você fala, né? A gente só está trazendo pessoas de referência, mas que eu tô vendo nesses encontros com o Rafão, uma coisa que também nos uniu, questão de amor pela enfermagem, pela educação, na busca do bom profissional, e que esses papos, o nosso papo está sendo tão gostoso que as pessoas estão tendo aqui, porque a gente está resgatando isso. As pessoas identificarem. Você pode ser o melhor profissional, mas tem que ter um coração aberto, disposto a crítica nessa conversa. E é isso que está sendo cada segunda, né, e a terça que a gente vai estar junto aqui conversando, prazerosa. Trazer pessoas que são apaixonadas por aquilo que faz. Eu também aceitei o desafio de estar junto com o Rafa, porque eu sei pela paixão que ele tem por ensinar e levar um ensino de qualidade e a informação correta. E eu estou muito feliz que mais uma vez aqui
nessa roda de conversa, a gente trouxe duas pessoas apaixonadas pelo que faz. A gente vê quando a conversa tá boa, quando o Luiz balança a cabeça e dá um sorriso. Cara, eu acho que eu acho que já tem que começar a pensar no movimento de tirar o Luiz, cara. Entendeu? Ô, louco, aí não dá, Não cara. dá, cara. Não. Porque daí a gente grava tanto que a gente quer, né, cara? A gente tá enrolado sobre isso aí daí, cara. Não, brincadeira, Luizão, brincadeira. E quando eu mandei a mensagem pro Edinho, né? Falei, Edinho, pô, vamos lá bater um papo e tal, né? Eu falei, Edinho, me indica alguém também, né? Que você tá aí, que você possa... Ele falou, cara, a Cátila com certeza vai. Ele gosta não, de me colocar Quando nessas ele falou, com certeza vai, eu falei, velho, é ela mesmo. Não é? Que bacana. Pessoas que gostam, né, de falar, né, do que a gente faz. Eu senti honrado, né, verdadeiramente pelo que a gente faz. Isso é muito bom. Eu só tenho a agradecer. Pô, muito obrigado, Edinho. Pô, é Edinho. Não Cátila. é Éder. Ai, olha. Ele aprendeu. Tá anotado aqui. Ele aprendeu. A Cátila, pô, Cátila, um prazer rever você mais Prazer uma é todo vez. Eu meu. fico muito feliz. Saber que você tá na gestão da Moreninha. Saber se eu tiver lá naquela área lá, já sei pra quem que eu vou É bom gritar. saber. André, mais uma vez aqui de âncora. Âncora, lindo, né? O Edinho ia falar alguma coisa aí no começo. Ah, não, eu vou aproveitar a oportunidade, então, falar da Semana de Enfermagem do Conselho Regional de Enfermagem, né? Eu tô lá na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa e está sendo montado uma programação bem legal, diferente. Então, a 12ª Semana de Enfermagem do Conselho Regional de Enfermagem, com o tema Impacto das Tecnologias para o Futuro da Enfermagem, Formação, Ética e Cuidado. Então, a gente vai ter essa abordagem, né? Falar de tecnologias dentro da educação, falar das tecnologias dentro dos aspectos éticos e no próprio cuidado de enfermagem. Então, assim, a gente vai iniciar, né, no dia 13, mas no dia 12 a gente vai ter a corrida da enfermagem. No dia 13 começa o evento, a gente vai ter o nosso colega enfermeiro, meu amigo Diego Bezou, que vai estar participando da nossa semana de enfermagem, e depois vocês acompanhem lá no site do Corém toda a programação, porque vai estar bem legal, vão ter pessoas bem importantes da nossa profissão aí, para falar um pouquinho dessas tecnologias aí para nossa enfermagem. Uma oportunidade, né, para os acadêmicos, enfermeiros, Exatamente. técnicos ir lá e Uma também forma de de capacitar, né? E prestigiar a nossa semana, né? E o nosso congresso também, né, André? Isso, Rafa. Exatamente. Não Da podemos Abramed. deixar de esquecer, né? Sempre todo o encontro que a gente tiver, a gente vai reforçar. É setembro, mas a gente já tem um primeiro lote das inscrições. A gente está até muito, muito feliz porque as inscrições já começaram em uma grande escala, né? Então a gente está vendo que aproveitar que é um congresso nacional que eu digo está na nossa casa. A gente não vai precisar se deslocar para ir Exato. para nenhum lugar para ver pessoas do Brasil e também pessoas do nosso estado, da nossa cidade que vão acrescentar o evento. E eu falo assim, eu quando cheguei aqui, comprovei que a gente tem um estado com excelentes profissionais. Então é mostrar para o Brasil também, o Mato Grosso do Sul, mostrar Campo Grande, né? O nosso presidente da Comissão Científica, Dr. Rodrigo Quadros, ele está de uma forma se doando para o Congresso. É demais, E até emagreceu. E é um cara que é um dos profissionais que eu respeito muito como médico, que ele valoriza a enfermagem, Sim. né? Um cara que brigou para que o nosso congresso também de enfermagem seja um excelente evento. Então, Edinho, se quiser fazer aí também o fechamento, depois passamos aí para Eu cá. queria agradecer a vocês dois, né, por essa oportunidade mesmo da gente mostrar o nosso trabalho, até para os nossos alunos, para os nossos colegas enfermeiros, para a população no modo geral, que for assistir e acompanhar o podcast. Eu acho que isso aqui é um porta-voz, é um projeto de porta-voz que traz mesmo os nossos colegas para falar da nossa realidade e para as pessoas conhecerem mesmo e entenderem quando eles forem para um serviço como o nosso lá e receber uma cor que ele acha que não é, né? Que ele não merece, que ele não é digno. Que não é pessoal. Eu sou vermelho, né? Falei, ô moço, você tá com dor de cabeça, querido, não é vermelho. Ele já sabe qual cor, né? Então, Não, o mais engraçado é que a gente tem aqueles folders, né, sobre a classificação. Então, tem algumas pessoas que são figuras carimbadas, né, que chega
dor no peito, Aham. tá irradiando. Já pro decorou o braço. fone, só um É. pouquinho. Dor Isso no aqui não tá- peito. A E tá irradiando pro braço. cefaleia. Febre Eu não 3 sei. dias. Eu não sei o que que é cefaleia, mas eu tô também. Exatamente. Então, assim, é real, gente. Eu sei disso. É muito real Eu isso, sei. é muito real. É para as pessoas entenderem mesmo, né, como funciona o serviço de uma UPA e saber que a gente não é porque às vezes a gente tá na frente do computador que a gente não tá fazendo alguma coisa para que aquilo lá funcione, né? Então, obrigado mesmo pelo convite, por vocês terem aberto as portas, né, do podcast de vocês pra gente. Tá, e Pô, é isso. eu fico feliz. Obrigado mesmo. Eu também gostaria de agradecer o convite, agradecer o espaço, né? Que é tão importante para a gente conversar, debater e trazer essa nossa rotina, essa nossa vivência, né? Para esse momento onde a gente sabe que muita gente vai assistir, muita gente vai ser alcançado com essa nossa vivência. Eu sou realmente muito agradecida por tudo que eu vivo dentro da enfermagem, por todos os processos que a gente tem conseguido alcançar. A gente, enquanto CESAL, né, representante dessa classe, nós estamos passando por um momento de muita mudança de protocolos clínicos, né, protocolos de classificação, e tudo isso vem para melhorar a qualidade da assistência, né? E dioturnamente a gente vê que as pessoas têm se dedicado, que a população tenha condições de reconhecer valores numa equipe que se doa, né? Numa equipe que realmente está ali, está pronta para receber. Às vezes, não tem ninguém dentro da sala de emergência, a pessoa está sentada, mas ela tem que estar ali sentada, aguardando aquela pessoa que vai chegar, né, numa situação de emergência. Então, isso deve ser difundido de uma maneira muito prática, de uma maneira muito, muito tranquila, para que uma população tenha condição de entender os nossos processos e estar satisfeita com o serviço que a gente oferece, né? Então, eu realmente espero que em toda a minha vida, o serviço que eu oferecer seja a contento da população que eu atenda, né? Assim como eu sei que os senhores também tem esse mesmo objetivo, e é isso, enfermagem é isso. Estou muito feliz por estar aqui, compartilhar com vocês, conhecer o André, que eu não conhecia, Rafão. Tá perdendo, não tá ganhando nada. Não tô ganhando nada, né? Queira, Kátia. Edinho é Não companheiro fala, de não jornada. Não fala. Kátia, não você fala do não tá André. ganhando Não tô ganhando nada, cara. lá. Não, mas ele decorou meu nome, não é todo mundo. O povo que chega lá na Moreninha fala, Viu? cadê a enfermeira Kátia? Entendeu? É a Então, assim, a Kátia, Kátia, né? É a Kátia, Catilene, é tudo. Catilene. É tudo. Lion. Não adianta, você não vai conseguir me queimar. Não queima mais, não. Não queima Vem, mais, Luizão, não. o cara quer me detonar, cara. E é isso. Não é muito rádio, né? Obrigada, gente. E não é rádio. Ele Ah lá. foi, então. Eu já tô falando assim, vamos aos comerciais, Luiz. E toca a vinheta da Cor E Help. você, meu grande Consagrado. André, deixa uma mensagem aí pra galera, cara. Você que é um cara Espirituoso. admirado na enfermagem, um colega Não, que eu que conheci isso. no momento mais difícil da minha vida. Essa história... Cara, será que nós vamos contar um dia não essa podemos. história Estar. aqui? A gente sempre fala, né? Mas Deixa aí abaixo. não pode. Mas não vamos... Será? Não pode. Eu vou te não. dar uma cachaça um dia aqui no podcast. Não. Cara. Obrigado, hein, Rafão. Mais uma vez aos colegas, né? E que venham os próximos convidados nesse projeto que tem tudo para dar certo. Obrigado mais uma vez pelo convite. Sempre é uma honra estar aqui compartilhando os conhecimentos e agregando. Hoje, eu falo, a gente aprende muito, né? E eu fico imaginando quem depois for ouvir o nosso podcast aí, o quanto pode também acrescentar, que a gente consiga levar, né, um pouquinho, como o Edinho falou, né, que a população entenda, que chegue lá às vezes no familiar, mas aquele acadêmico que está com uma incerteza ou não, aquele enfermeiro que precisava às vezes de uma dica, eu acho que é para isso, né, a palavra é ser o porta-voz, né, um instrumento que levar o conhecimento para a casa das pessoas, isso é fantástico, então é uma honra estar aqui. Tá bom, meu consagrado? Muito obrigado. Então é isso aí, pessoal. E hoje aqui nós vamos encerrar aqui mais um capítulo, mais um episódio do Fala aí, Enfermeiro Podcast. Querendo agradecer, né, a todos que estão nos ouvindo. Nós pedimos, hoje não está a Rafaela aqui, mas que você venha se inscrever no nosso canal, venha ativar o sininho, as notificações, né? Curta, compartilha, né? Envia para os seus amigos aí para poder estar
escutando a gente e aprendendo cada vez mais e mais sobre a enfermagem, tá? Um abraço, um beijo no coração e fica com Deus e até a próxima.